Com 22 anos de experiência no setor automóvel e há 18 anos no seio do BMW Group, assumiu a liderança geral da BMW no mercado português em dezembro de 2018. Constantemente empenhada em criar um espírito de equipa coeso e uma estratégia de consolidação da marca no território nacional, é hoje uma voz ativa a favor da mobilidade elétrica e do papel colaborativo que as grandes construtoras devem assumir nessa direção. Massimo Senatore é o convidado de mais uma edição do Motorcast do Stand Virtual. Máximo, é um prazer receber-te aqui no Motorcast do Stand Virtual. Como vimos aqui na introdução, vastíssima experiência no setor automóvel, é um prazer ter-te aqui. Antes de mais, e antes de arrancarmos para a área automóvel em particular, fazer aqui umas perguntinhas da praxe, que a minha equipa gosta sempre de fazer, e por isso vou-te começar por fazer aqui uma pergunta que, com os teus anos todos de automóvel e com o teu background italiano, tenho a certeza que traz aqui uma belíssima resposta, que é: qual é que foi o teu primeiro carro? Foi um carro italiano ou não? Foi um carro italiano, sim. A verdade é que eu, quando apanhei a carta de condução a primeira vez, eu não tive dinheiro para comprar um carro. 18 anos, 19, estava sempre a conduzir o carro do meu pai e da minha irmã. E foram a Fiat Uno. Fiat Uno. E a minha irmã, ela teve o Lancia Y10. Dois clássicos em Inglaterra, não é? Depois, o primeiro carro que eu comprei foi a Fiat Punto, mas já tinha 26 anos depois da universidade, cheguei a trabalhar na Fiat, Grupo Fiat, e comprei uma Punto cinzento metalizado. Ainda lembro, cinzento, se diz cinzento? Sim, cinzento metalizado, foi o primeiro carro. E pronto, olhar atrás, todos os carros que tinha, esses foram sempre carros italianos ao início, sim. Não, faz todo sentido, não? E antes de mais aqui também tenho a certeza que... Bom, com a Lancia Y eu fiz... muitas aventuras. Foram muitas aventuras, muitas discussões com a minha irmã. Quando emprestava o carro, quando voltava com o carro de vez em quando, a situação não era melhor. Olha, diz-me uma coisa, e numa perspectiva, porque já tens tens uma carreira essencialmente feita nos automóveis, quando eu entendi, sim, desde logo mal acabaste a universidade, entraste na Fiat inicialmente, depois evoluíste para a BMW e desde aí mais de 22 anos no setor automóvel. Depois eu perguntava-te, naturalmente tens aqui a experiência nestas duas marcas icónicas, da Fiat e da BMW, mas perguntava-te, na tua perspectiva, o que é que achas que é o melhor carro alguma vez construído? Eu vou olhar claramente a marca que trabalho, que é a BMW, porque a BMW acho que tem 105 anos de história de sucesso, 105. Tive a capacidade de manter este sucesso, outra vez a capacidade de pensar, desenvolver e vender carros incríveis. É verdadeiramente difícil pensar, pode ser o Z8, o M1, mas a verdade é que cada vez penso um carro, vejo que é uau. Acho que o carro melhor da BMW pode ser o melhor, o próximo. Mas ser não, parece marketing isto, mas não é marketing, eu estou a olhar agora. É uma resposta um pouco de marketing, mas é também a verdade. Vamos pensar o i8, alguns anos atrás, que foi uau, pioneiros. O i3, o primeiro carro verdadeiramente sustentável, burn elétrico, com todos os materiais sustentáveis também no interior, reciclados. Vamos olhar agora o novo i4, que estamos a lançar agora, um carro elétrico, uau, um coupé, que aqui em Portugal as pessoas todas gostam dos carros coupé. O coupé que também com a nova carro totalmente elétrico, uau, incrível. O iX que estou conduzindo agora. A resposta certa é, com certeza, o próximo carro da BMW vai ser o melhor, mais uma vez. E pelo caminho que temos agora, o próximo será elétrico, não é? Mas já... O próximo será elétrico, mas também temos um caminho no curto prazo que é um pouco mais diferente, não temos todos os elétricos de imediato, não? Olha, e fazer-te aqui uma pergunta que eu acho que é interessante e nós temos-te acompanhado e o mercado também, ou seja, antes de mais, acho que é impressionante como italiano tão bem que falas português, o que nos permite... Não, eu não falo português, eu falo português-italiano juntos, mas acho que é fácil perceber para vocês um pouco porque mistura, mas... Mas sabes que eu também me dava bem quando estava em Itália, eu tive muitos anos também a acompanhar o mercado italiano e eu falava uma espécie de castelhano com umas palavras, la macchina, capisce e tal, e lavoro e tal, e a coisa passava. Então depois os italianos achavam que eu falava perfeitamente, então falavam italiano comigo de uma forma fluente e não dá, mas tu tem que reconhecer. Sim, mas há uma diferença brutal. Os portugueses
tem verdadeiramente uma mais-valia. Todos os portugueses têm a capacidade de aprender e perceber as outras linguagens, falar e também perceber que é muito melhor dos italianos. Vocês percebem o meu português fraquinho e um pouco italiano, muito bem, mas os italianos a perceber o português, nós temos a mesma capacidade. Isto é o vosso ADN, acho eu. Temos uma grande capacidade também com o inglês, com todas as linguagens, que nós italianos... Mas fazendo esta ligação ao italiano que está em Portugal, se hoje em dia tivesse então, e agora tens, não é? Penso que andas num iX50, não é? O iX50, está a dizer. Se agarrasses o teu carro, que é um carro fantástico. E tiveres agora no Natal 2 dias para dar uma volta, o que é que seria aquela estrada que te dá gozo levar o carro e conduzir, levar a família? Ou a família ou tu sozinho para aproveitar o carro? A verdade é que provavelmente eu não conheço as melhores estradas portuguesas, como é facinho. Eu fiquei impressionado desde o primeiro dia, quando cheguei em Portugal, quando eu apanhei o primeiro carro, Company Car, e fez a primeira, entre o nosso escritório em Lagoas Park até a Cascais, que fiz a Marginal. Eu acho que a Marginal, ao final do dia, com o sunset, como se diz em português, sunset, com o pôr do sol. O pôr do sol. Sim, não tem. E agora, a pensar melhor, também, eu moro em Cascais, perto de Cascais, na área de Sintra, tem muitas estradas na área de Sintra que são incríveis, no meio da hill, como se diz, que são verdadeiramente incríveis. Acho que o X. Não, mas eu acho que a Marginal, em termos de emoções, guincho, se tiver com perto mar, do guincho, a Marginal, em termos de emoções, tem a cabeça abaixo, vai criar mais energia positiva. Boa. Olha, acho assim. Não, eu acho que é positivo, porque acho que eu que também tive muito tempo em Itália, acho que há aqui semelhanças entre Portugal e Itália em termos da proximidade ao mar, destas montanhas. O Portugal tem o tempo. O tempo é muito melhor, porque eu morava na Itália do Norte, com o nevoeiro, com a umidade, o frio. Aqui em Portugal, hoje em dia sim, está a chover um pouco, mas pronto, a temperatura média são 16, 17, um pouco de vento, mas pronto, uau. Não é 2, 3 graus. É como a Sicília, é com um pouco. Sicília mais cá para baixo, é mais parecido. A transformação da indústria automóvel é muito mais profunda do que apenas a da transição das motorizações a combustão para as elétricas. E em junção com a crise pandémica, a BMW foi obrigada a mudar a forma de trabalhar, tentando facilitar a vida dos clientes. Tendo em conta este cenário, o papel dos concessionários é fundamental para gerar uma relação de contacto com os clientes, mas os tempos que se avizinham não serão fáceis. Mudanças radicais e que vão ter um grande impacto no futuro, sobretudo no que diz respeito à digitalização das vendas. Mas no presente, a BMW continua a ser uma das principais marcas a operar em Portugal, mas o futuro do mercado automóvel é algo que preocupa Massimo Senatore. Máximo, então deixa-me entrar aqui um bocadinho nos automóveis e a primeira pergunta que eu sei que o nosso público nos ouve aqui no Motorcast, a primeira pergunta que eu gostava de colocar é: estamos a fechar 2021, quando este Motorcast for para o ar, seguramente já estamos em 2022 e nesse sentido perguntava-te, sendo então também em particular e o crescimento que a BMW tem tido em Portugal, imagino também muito com o teu contributo, quando olhamos para 2022, com a falta de produto que está aí, tu acreditas que será um ano difícil ou ainda antes do final do primeiro semestre há que esperar já começar a haver uma recuperação em termos de produto disponível para ter um ano melhor? Preciso a bola de cristal. De bola de cristal? De cristal para responder, mas não, a verdade é que a verdade é que eu desde o início fico habituado aos desafios aqui em Portugal, porque cheguei o ano 19, foi o primeiro ano em que fizemos uma grande mudança na nossa empresa e com muito orgulho eu vou te dizer que em 3 anos a BMW conseguiu atingir resultados muito fortes. Estamos a acabar o ano como a primeira marca premium nos veículos, light veículos, nós uma primeira marca ligeiros passageiros. Ligeiro passageiro, estamos a acabar em primeiro lugar, temos uma quota de marca BMW no segmento premium, como nós chamamos isso, e também no total mercado, que é uma das melhores na Europa toda. A falta de produto este é um grande desafio, mas a BMW, através da grande capacidade operacional, conseguiu, mais na primeira parte do ano, até julho, agosto,
a manter um nível de produção bastante suficiente. Aqui em Portugal foi visível. E também na segunda parte, sim, temos faltas, temos a gerir uma situação bastante complicada por muitos modelos, mas para o ano a situação vai melhorar um pouco, mas como tu disse, na segunda parte do ano, na primeira parte um pouco menos, mas acho que conseguimos gerir de qualquer forma a disponibilidade de produto. Não é como no passado, com estoque disponível. Não é como no passado que estava caro, disponível, um cliente chegava no concessionário e estava disponibilidade de carros de imediato. Hoje em dia não vai ser possível, não é assim. E também para os carros usados. Mas é isso que a conversa que nós tivemos os dois, e perguntava-te se ainda estás nesse mesmo ponto, que é: quando olhas para 2022 e tendo em conta as limitações que vai haver no primeiro semestre, em termos de volume de vendas, dificilmente, por falta de estoque, vais conseguir atingir volumes maiores, e o mercado nacional, se calhar em termos novos, não consegue atingir volumes mais elevados do que aconteceu em 2021. Ou seja... Sim, eu não sei qual é a situação em geral de todas as marcas. A olhar as nossas marcas, BMW Mini, para o ano nós temos um plano que vai ser manter ou provavelmente fazer um pouco mais do que já fizemos este ano. Isto é já um sinal. Muito provavelmente vamos fazer um pouco mais. Mas mais produto houvesse, se calhar muito mais as vendas iriam subir, não é? Claro. Isto vale para os carros novos, vale para os carros usados, porque hoje em dia também em termos de carros usados não está muitos carros disponíveis, você sabe, a disponibilidade mas se calhar esse é um dos temas que eu também te perguntava, que é, hoje em dia no acompanhamento nós fazemos de uma forma holística do mercado, ou seja, quer sejam novos, quer sejam usados, e nós em particular, penso eu, nos últimos ano e nos últimos 6 meses, à medida que isto se intensifica, todas as conversas que fazemos com o mercado, há sempre cada vez mais uma forte ligação entre novos e usados. E este tema, como tu sabes, e no caso de Portugal, e a tua experiência internacional, se calhar notas isso mais em Portugal, nós somos um mercado mais fechado. Não vamos importar, não conseguimos importar muito da Alemanha ou da França por questões fiscais. E nesse sentido, esta limitação dos usados, que reduz as gestoras de frota, reduz o produto cá no rentacar e reduz as retomas, aquilo que normalmente tu conhecerás mais por trade-ins, vai gerar aqui um problema em termos de usados. É verdade que a BMW Premium Selection também era um dos programas, então nós, no stand virtual, que tinha mais impacto no consumidor. Como é que tu vês resolver esta situação se de facto não vais ter tantos buybacks, neste caso, ou seja, para quem não conhece, buybacks de carros que saem do rentacar? Reduzimos também o inflating do rentacar, temos menos buyback a voltar e ser disponíveis também no centro virtual, é verdade. Mas eu vou olhar a parte mais positiva deste aspecto. Negativa que temos na redução. Tens soluções? A parte mais positiva é que vamos a entregar o que é importante, fundamental para as nossas marcas BMW Mini, no que diz respeito a carros novos e também carros usados. Entregar uma experiência ao nosso cliente, colocar o cliente ao centro. Este é marketing, falar disso, mas esta é a verdade. Quando temos uma disponibilidade de produto um pouco reduzida, em termos de carro novo e também carros usados, isto pode ajudar mais a focar um pouco mais todos os profissionais que temos nos nossos parceiros. Tu sabes que os parceiros, os concessionários, são o nosso pilar mais importante no desenvolvimento do negócio. Estes são os pilares. E ter os nossos parceiros que têm menos pressão, porque no passado, esta é a verdade, no setor automóveis, não para a BMW ou Mini, em geral, no setor automóvel tive muita pressão em termos de volume. Estava uma disponibilidade de volume de carros provavelmente acima da expectativa da procura no mercado. Esta criava pressão em termos de preços, de volume, também de behavior, do comportamento dos vendedores, com mais pressão para vender os carros, e criava uma gestão dos processos mais dirigida pelo preço, desconto só. Sim. Hoje em dia, o desconto vai manter-se importante, claro que sim, o cliente vai procurar também a melhor condição, mas um pouco mais equilibrado, e também o cliente, tenho certeza que vai a perceber mais um processo de serviços melhores. Este assunto, o BPS que tu mencionaste, o Mini Next para a Mini, são serviços importantes. Vai colocar uma experiência de venda dos carros usados que é verdadeiramente a um nível alto, em termos de garantia, em termos de conteúdos, em termos de serviços. Eu acho que neste aspecto vai ser... Mas como nós sabemos, é uma área importante na rentabilidade da vossa rede de concessionários, não é? Sim. Tendo em conta que vai haver uma limitação de produtos, tu aqui também tens dificuldade em encontrar soluções, ou seja, consegues importar BMWs ou Minis usados? Não, ou importar não, vai ser difícil, mas ao mesmo tempo, a ver,
Sim, temos um volume reduzido, mas não é assim reduzido de forma brutal que pode criar um impacto ou colocar em risco a rentabilidade também dos nossos parceiros, os nossos. Não é assim. Este ano está a mostrar claramente isso. Vamos acabar um ano em que o resultado financeiro dos nossos parceiros fica, apesar de todas as dificuldades que tivemos, falta de produto, o Covid, o lockdown que tivemos os primeiros 2 meses do ano, vai ser um ano que provavelmente pode ser melhor do ano, até melhor do ano anterior. Sim, temos menos produto, mas podemos vender com maior qualidade. Esta é a verdade, com mais qualidade, mais focos, mais qualidade, vender mais serviços. Já agora que falas em serviços, deixa-me fazer outra pergunta. Algo que na rede da BMW é muito evidente é o apoio que vocês têm através da BMW Finance e soluções de renting também. Ou seja, de facto, hoje em dia, cada vez é mais preponderante no vosso processo de venda e de soluções para o cliente final, essa parceria com a BMW Finance, que imagino seja uma entidade paralela da distribuição. É uma entidade paralela, faz parte do mesmo grupo, é o nosso foco, trabalhar com a Captive, não sei como se diz em português. Sim, a captiva de marca. A captiva é fundamental, mas em geral colocar no mercado serviço, pacotes financeiros a disponibilizar para os nossos clientes, seja um empréstimo, seja um financial lease, seja um operational lease, colocar isso. E trabalhar com a nossa empresa vai criar, a melhorar ainda mais a retenção, chama-se retention dos clientes, porque obviamente vamos a manter a nurturing, a alimentar o nosso database de clientes, a manter um serviço, porque a vender um carro, vender também um serviço, vender um carro com um serviço financeiro atrás, depois vai criar mais uma ligação com o cliente também, no médio e longo prazo, porque depois quando vai acabar o contrato de finance ou de loan ou de leasing, podemos ficar a fazer uma outra conversa e manter esta ligação. Isto claramente sempre foi parte da nossa estratégia. Temos uma taxa de penetração financeira como grupo. Ou seja, qual é a porcentagem? É muito alta. Nas vossas Olha, vendas? temos um pico, o pico maior é na Motorrad. BMW Motorrad Bikes, temos um pico que é quase 60% de penetração financeira. Quase 60%. Ou seja, 60% das vendas são financiadas pela BMW. 6 clientes sobre 10 tens um pacote financeiro quando compra um motor. E nos que diz respeito aos BMW Mini, estamos perto do 40% de penetração financeira. Em um mercado em que a parte corporate é bastante forte e que vai um pouco limitar a capacidade financeira, porque temos também outros operadores no operational leasing, este é um resultado muito forte. O futuro é elétrico, mas pelo menos para a BMW nunca será 100% elétrico, pelo menos para já. Em 2030 é expectável que 50% das vendas do grupo BMW sejam de automóveis 100% elétricos, sendo que a totalidade das gamas da Mini e Rolls-Royce serão elas 100% elétricas. Mas para Massimo Senatore é importante, enquanto marca, terem atenção que nem todos os países da Europa têm o mesmo poder económico, nem o mesmo nível de desenvolvimento no que diz respeito à eletrificação. Por isso é importante olhar para o futuro com algum critério, sobretudo quando falamos do futuro das baterias. Máximo, entrando aqui num capítulo que não podíamos fugir, não é? Mais a mais vieste... Podemos sempre fugir. Podemos sempre fugir. Sempre fugir. Estamos habituados. Mas porquê? Porque tu vieste com a mulher, com a esposa em casa, nunca podemos fugir. Quando chega em casa, a esposa nunca fuge. Não, grandes semelhanças Itália e Espanha. Olha, mas não vamos fugir, mas acho que é interessante ter aqui a tua perspectiva sobre este tema, naturalmente, quando falamos de carros novos, de uma marca como é também a BMW, que tem já há alguns anos faz um esforço na vertente dos elétricos. E eu lembro de ter saído notícias e nós próprios termos abordado nos quilómetros da semana de que a BMW diz carros elétricos sim, mas os motores de combustão também não é para acabar, tendo em conta as necessidades dos clientes. Perguntava-te isso. Já se vê algumas marcas concorrentes da BMW falarem, isto vai tudo caminhar para 100% elétricos. Qual é o posicionamento da BMW aqui? Como tu já bem disse, a BMW está a enfrentar este caminho, claramente. O assunto da eletrificação é o nosso caminho. Até o ano 2023, em 2 anos, vamos já disponibilizar 25 modelos eletrificados, dos quais a metade dos são totalmente elétricos. BEVs, não? No ano 2030, já colocamos esta informação, no ano 2030 vamos a metade dos carros que estão vendidos, que será no futuro, vai ser vendido no ano 2030 do grupo BMW, vai ser 50% elétricos. Para a marca Mini e Rolls-Royce vai ser 100% no ano 2030. Mas o que nós estamos a dizer é que este não é um caminho que pode ser
feito assim, ou seja, o mundo, a Europa e o mundo não tem todos, cada país não tem o mesmo desempenho, o mesmo desenvolvimento, o mesmo foco no que diz respeito à eletrificação, ou seja, há países em que não tem uma infraestrutura suficiente para gerir a entrada de carros elétricos em termos de ponto de cargas, assim. E se é assim sendo, se não nós vamos manter no curto, médio prazo a disponibilizar também carros com motor a combustão eficientes, porque isto é um custo adicional para nós, a manter, a continuar a desenvolver e melhorar as emissões de CO2 também para carros de combustão. Pode ser fácil parar isso, mas manter isso porque tem países em que a eletrificação não pode chegar à mesma altura agora, vai demorar um pouco mais tempo, e no mesmo tempo disponibilizar o que vai reduzir as poluições, porque senão qual é a solução para um cliente que tem que conduzir um carro em um país em que não tem infraestrutura, não tem vontade política para esta transição? É manter um carro antigo que em termos de nível de poluições fica brutal. Pelo menos trocar este carro para um motor a diesel que pode ser muito menos poluente já é um primeiro passo. Ou seja, a transição, isso sim, até há 10 anos com certeza todas as marcas vão acabar com isso, mas o passo não vai ser Mas tu achas que o futuro será mesmo 100% elétrico ou poderão surgir outras alternativas? Por exemplo, a BMW está a desenvolver também um carro a hidrogênio para o ano. Próximo ano vamos fazer o lançamento de um X5 a hidrogênio. Não podemos criar uma massificação desta tipo de tecnologia do hidrogênio, mas pode ser uma parte para alguns carros mais grandes, mais premium, terá também a solução de hidrogênio, porque o hidrogênio tem outros problemáticas a ser geridas também com todos os governos, posto de abastecimento, a produção de forma limpa do hidrogênio, mas é o mesmo para a eletricidade, porque é fácil dizer todo elétrico, mas depois temos que ter todos os países bastante energia elétrica produzida de forma renovável e também a reciclagem das baterias. A BMW tem um foco claro na criar um sistema sustentável, sustentabilidade, mas não é só sustentabilidade na utilização do carro, sustentabilidade na inteira cadeia de valor, a partir da produção, a partir das nossas fábricas que têm uma redução de 80% de materiais poluentes, temos só energias renováveis nas nossas fábricas, na procura de matérias, tentar de trocar matérias-primas raras, com matérias secundárias para melhorar isso, criar uma forma de montagem dos carros que ajuda depois ao desmantle para fazer depois a reciclagem, até a reciclagem. Ou seja, a inteira cadeia não é só a utilização, é também um second life das baterias. É um processo que estamos a enfrentar, a sustentabilidade. E há aqui outra coisa, Máximo, tu neste momento estás a ver em Portugal, mas imagino noutros países a dificuldade também é, nós temos a consciência, e nestas semanas eu experimento vários carros, mas tu seguramente experimentas só BMWs nesta altura, um elétrico, ou seja, o tema da infraestrutura é um tema, não é? Ou seja, eu nestas últimas semanas que tenho estado a visitar muitos clientes, fui ao norte, vim para Lisboa, fui ao Algarve e voltei, encontrar os pontos de carregamento, ter as coisas planeadas, o tempo, ou seja, não é linear, ou seja, há aqui um claro percurso e que não depende só das marcas, não é? É isso que eu estava a dizer, por isso, dizer a transição elétrica vai ser muito rápida, é dependente também da vontade política, a capacidade de investir em infraestrutura, porque o Portugal já está um caminho melhor, por exemplo, da Itália, o meu país de origem, em termos de infraestrutura de carga, de posto de carga, lugar de carga rápida no país, está já uma diferente liga comparado com a Itália, mas ainda precisamos mais. Ainda precisamos mais, mas Portugal já está em um bom caminho, é evidente também na procura e nas vendas, já nós temos mais de quase 25% das nossas encomendas mensal que são carros elétricos. E fizemos o lançamento de 2 carros agora incríveis, o novo iX, que agora estou a conduzir, que é um carro incrível, temos uma procura, já está outsole, e o i4, que é o coupé totalmente elétrico, vamos lançar no próximo mês de abril, ainda não foi lançado, já temos em termos de vendas, o ano 2022 já está quase tudo vendido, é incrível, porque olha, o i4 é um carro com exterior design, com um design que é incrível. Copia, não é? Também tem tecnologia elétrica, tem 600 km de autonomia quase, é um carro perfeito. Em Portugal temos também algumas ajudas em termos de fiscalidade, mais para as empresas, um pouco menos para o cliente particular, mas pronto, pode ser o próximo passo. Para o governo, o novo governo, vamos ver se o novo governo vai focar mais também no cliente particular em termos de
como se diz, apoio para esta transição. Sem dúvida. Olha, Máximo, fechando aqui um bocadinho naquilo que também são os temas mais relevantes neste momento se fala em termos de setor automóvel, nomeadamente em relação aos novos, vou-te aqui um bocadinho mais provocador esta pergunta, que estás à vontade naquilo que for a tua visão, que tem a ver com, muito se tem falado, em termos de alteração do modelo de distribuição automóvel. Eu tenho acompanhado. Foi um prazer, obrigado que estás a dizer. Foi um grande prazer. Não podia, sabes que eu não posso fugir a estas perguntas, mas estás à vontade. Ou seja, outras marcas, em particular, quase diretamente mais concorrentes convosco, já anunciaram as alterações dos contratos, do modelo de agenciamento. Os Estados Unidos está muito em voga e sei, pelo menos de todo o relacionamento em particular que tenho tido contigo, o quão vocês também valorizam a relação com os concessionários. E a minha pergunta aqui é, sabendo estas alterações de modelo, que neste caso até com o tema dos elétricos, a alteração do Block Exemption no caso da Europa, imagino que o privilégio da relação com os concessionários se mantém, mas será expectável que este modelo tradicional de franchising que vocês tinham mude para algum modelo mais próximo de agenciamento? Eu gosto da palavra que tu usaste, o assunto de valorizar a relação com os nossos concessionários, com os parceiros. Claramente, estamos a falar muito disso, a BMW está a analisar de forma muito cuidada, objetiva e com foco com detalhes o que está acontecendo nos diferentes mercados. A nossa ideia é de apanhar uma decisão informada, com todos os cuidados, não apanhar uma decisão rápida ou curto prazo, mas estamos a fazer uma análise, estamos a envolver também os nossos parceiros nesta análise, na Europa, também no US, para apanhar a melhor decisão. E claramente o nosso ponto de partida é, como eu já disse na primeira resposta, que não é marketing, é colocar o cliente ao centro, claro. Sim. Hoje em dia a digitalização está a ganhar espaço, o Covid criou condições para ter com mais rapidez mudança no que diz respeito à digitalização e a capacidade de desenvolver ferramentas digitais que ajudam o cliente sem a presença presencial 100%, mas a posição dos nossos concessionários agora fica sempre importante na transição, porque nós podemos desenvolver o melhor produto do mundo, mas sem a capacidade dos nossos profissionais de transmitir todos os valores, o ADN próprio da marca ao cliente, é impossível. Ou seja, estamos a pensar isso. Qual que seja no futuro a forma de gerir o negócio, claramente os nossos parceiros, chamamos parceiros, fica ao centro do nosso processo, do processo que vai ser no futuro, claramente. Seja uma agência, seja um modelo diferente, híbrido, seja o modelo atual de franchise, o concessionário sabe o pilar mais importante. Este é claro. E o cliente. Temos três pilares. A digitalização, que vai ganhar força, claramente. O cliente e os nossos parceiros, porque o nosso parceiro tem um grande goodwill, que é o conhecimento do cliente, o database, a capacidade que tem de gerir o dia, ou após vendas também, os valores, muitas razões. Qual que seja a forma, o nosso parceiro vai fazer parte disso, seja um modelo de agência, não sei, ainda não temos, algumas marcas já anunciaram, a BMW não está a anunciar isso não porque está atrasada, porque temos tempo suficiente. Estamos a analisar de forma aprofundada isso, estamos a desenvolver todas as partes, em primeiro lugar os concessionários, estamos a pensar a melhor forma de gerir o negócio, a manter a premium experience que sempre foi a razão do nosso sucesso ao longo dos anos. Sem dúvida. Olha, não respondi. Não, mas na verdade é que eu respondi, porque a verdade é que a transição vai acontecer. Não é agora, não é num mês, mas com certeza vamos fazer, como sempre a BMW fez ao longo da sua história, a tomar a melhor decisão. Com conhecimento é a melhor decisão para manter o sucesso da nossa empresa. Máximo, olha, gostei imenso desse feedback e dessa frontalidade em termos da forma como estão a abordar o mercado. Eu pessoalmente também, como tu, com mais de 20 anos do setor automóvel, não acredito, aos dias de hoje, e eu tenho basicamente uma carreira feita na internet, que será possível na área automóvel desenvolver um bom serviço, ter um bom processo, sem em determinado momento haver uma ligação pessoal
e aí os concessionários, acho que num formato ou noutro, serão fundamentais, como tu dizias, e irão encontrar o melhor modelo. Mas tu tocavas aqui no outro ponto, que era onde eu queria fazer esta pergunta, que é, sabemos que este novo modelo, onde se calhar haverá uma ligeira alteração, provavelmente no modelo de como os parceiros vão estar presentes, sabemos que a marca cada vez vai estar mais numa vertente digital e simultaneamente sempre com foco no cliente, para que ele naturalmente está cada vez mais digital, mas também ter que ter a confiança de falar. E é aí que eu te perguntava, olhando já para outras marcas, onde percebemos que neste novo modelo que vem aí, cada vez mais se percebe que as vendas digitais têm outro peso. Nós próprios no stand virtual lançámos a parte do stand virtual novos e rapidamente começamos a ver uma atração por parte dos consumidores num sítio único, poderem já começar a fazer parte do processo, comparar, ver, tomarem decisões. Ou seja, como é que tu antecipas que a evolução do processo, de facto, 70%, 80% vai-se passar digitalmente e o concessionário vai aparecer mais à frente, há alguns pontos de contacto no meio, a própria marca vai assumir mais todo esse processo central e depois trabalhar com a rede de concessionários. Como é que tu vês aqui este aumento da digitalização? O aumento da digitalização foi também uma necessidade no início do lockdown. Quando chegamos ao Covid... É verdade, veio acelerar tudo isto. Acelerou tudo e foi para nós uma grande oportunidade para acelerar e disponibilizar de imediato, em conjunto com os nossos parceiros, ferramentas digitais para o cliente. Ou seja, o Digital Showroom, que agora é uma ferramenta digital em que o cliente chega no nosso site, pode ver os carros disponíveis de imediato, disponibilidade, mas são todos os carros dos nossos parceiros. Ou seja, são todas ferramentas digitais que são desenvolvidas e depois geridas pelos nossos parceiros também. Não é só a BMW, no nosso site BMW Portugal temos esta Digital Showroom, mas são os carros dos nossos parceiros, que depois o cliente vai ver, faz uma configuração, pode ter também uma estimativa do financiamento. Tudo, e depois chega para completar o processo de vendas com o concessionário. Vamos a ter passo a passo a chegar quase ao 100% digital. Não acredito, temos também a experiência de condução, o test drive, que para mim é ainda fundamental. A conduzir um carro elétrico agora é fundamental. E a segunda compra mais relevante na vida das pessoas. As pessoas querem muitas vezes falar com alguém, não é? E também falar, nós estamos a ver isso, temos ferramentas digitais, temos o IVA, temos uma outra forma em que o nosso vendedor pode falar, fazer uma reunião digital. Com os caras, é falar com o cliente, é criar a configuração, partilhar o ecrã. Tu fica na tua casa, o vendedor fica no concessionário, faz a configuração do carro, a definir todos os conteúdos do carro de forma digital. Sim, está a acontecer, estamos a colocar isso, é possível fazer isso, mas de vez em quando o cliente gosta também de chegar aos concessionários, olhar, ver o carro, experimentar. É uma coisa híbrida. A digitalização vai ser parte fundamental, claro que sim. Mas neste novo modelo, tu acreditas que, ao contrário do modelo anterior, onde naturalmente vocês têm um papel muito em termos de toda a vertente de notoriedade da marca, não é? Aqui vai permitir à marca também ajudar mais a vossa rede de concessionários a já lhes entregar leads mais qualificadas a clientes, ou seja, e dar um apoio que individualmente os concessionários sozinhos terão. A experiência digital e todas as ferramentas digitais que estamos a desenvolver vai criar mais. Ou seja, o cliente, antes de chegar a ter um contato com o concessionário, tem este journey, o customer journey vai ter uma parte digital muito importante. Isto vai criar leads mais qualificados também para os nossos concessionários depois, porque tu chega, disponibiliza ao cliente todas as ferramentas disponíveis para criar já, para ter todas as informações necessárias para tomar a decisão também, mas depois também os leads que vamos dirigir, a forma de entregar informações ajuda depois a não aumentar também a notoriedade, mas vai criar uma ligação ainda mais forte, acho, entre a marca, o cliente e também os nossos parceiros que fica não é no meio, que fica como parte importante a liderar ambos. Máximo, olha, muito obrigado, estou 100% de acordo com esta última mensagem que tu deixas aqui, que eu também como diretor-geral do Stand Virtual acredito, ou seja, acho que nós que temos um papel forte em termos de internet e digitalização para ajudar, para acompanhar, não é para fazer autónomo, não é para substituir ninguém, não é para substituir, mas para ajudar, criar leads qualificados. Em conjunto, que é aquilo que eu penso que nós também estamos a tentar fazer entre o Stand Virtual, a BMW e os concessionários, garantir que os clientes têm mais pontos de contacto, mais facilidades e todo o processo corra melhor. Máximo,
Fica-te aqui o meu agradecimento e por parte do Centro Virtual a disponibilidade praticamente aqui a um dia ou dois de Natal, quando formos para o ar já o Natal. É um grande prazer para Tem mim. sido muito obrigado. É bom treinar o meu português. O teu português. Péssimo. E esse fica, ou seja, dois agradecimentos. Primeiro, um agradecimento para perceber, para quem perceber, porque eu sei que o meu português por vezes é um pouco rápido. E pouco número dois, ou seja, eu acho que são poucos os estrangeiros que eu vejo em Portugal, sinceramente, naturalmente, porque nós nos adaptamos muito, mas tu é impressionante, o nível do teu português, a qualidade com que eles percebem, eu tenho zero dificuldade em entender-te, acho que quem nos vê lá em casa também não, e por isso, meus amigos, foi um prazer neste Motorcast ter tido aqui o Máximo Sanatória, o CEO da BMW Mini em Portugal. Foi um imenso prazer. Quando formos para o ar, já o Natal passou. Espero que toda esta vertente não tenhamos outro lockdown pela frente. Mantenham as coisas também daquilo que tiver dentro das nossas responsabilidades sob controle para termos um ano de 2022 idealmente melhor do que 2021. Foi um prazer. Até ao próximo Motorcast do Centro Virtual.